Licenciado e professor de Direito, José Miguel Júdice foi sócio fundador da Sociedade de Advogados PLMJ, foi bastonário da Ordem dos Advogados e continua ainda a praticar arbitragem, tendo-se reformado já da advocacia. Foi membro do Movimento Federalista e do Partido Progresso, logo após o 25 de Abril. Chegou a estar preso em Caxias, tendo depois seguido Francisco Sá Carneiro no PSD. Acabou por desfiliar-se do partido em 2006, com Marcos Mendes na liderança, e considera-se um eletrão livre, como nos disse naquela outra conversa. Hoje mantém um espaço semanal de comentário da atualidade, nomeadamente política, e está esta semana em discurso direto. Olá, José Miguel Júdice, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Nesta semana assistimos a um primeiro teste deste novo governo minoritário da AD e que não correu especialmente bem. Como é que viu este episódio da eleição do Presidente da Assembleia com tantos chumos, tantas peripécias pelo meio? Pode-se ver de duas maneiras. Uma é dizer que o mau ensaio significa que vai haver uma boa peça de teatro quando começar a série. A outra teoria menos agradável, menos simpática, é que se prepararam mal para uma situação que não estão habituados. Isto é, realmente acho que o PSD e o CDS falharam, mas a responsabilidade desta crise, não sabemos quando nos estiverem a ler se está resolvido ou não, a responsabilidade desta crise foi André Ventura, por razões que, aliás, compreendem bem, sobre as quais poderemos falar se desejarem. Mas quando diz que falharam, o que é que quer dizer? Qual foi o erro? Qual foi a falha de Nuno Melo e Montenegro? Falharam, no primeiro lugar, no que eu chamo a teoria da comunicação política. Perderam o controle da comunicação. Segundo, falharam porque se deixaram enredar numa discussão semântica sobre se aquilo que tinham feito na conversa com o líder parlamentar do Chega, e que tinham, aliás, feito com os líderes parlamentares dos outros partidos para a escolha da mesa, presidente e vice-presidentes, era um acordo ou não era um acordo. Claro que era um acordo, mas era um acordo que não tem nada a ver com os acordos que, supostamente, e julgo que continua a ser assim a filosofia do PSD e do CDS, entenderam que não fariam com o Chega. Ou seja, aquele acordo para o Presidente da Mesa da Assembleia não teria problema nenhum, não se viraria contra a AD, o PSD. Eu acho que e o eles deviam CDS. ter dito claramente, quando o André Ventura veio dizer fiz o acordo, deviam ter dito imediatamente, tomavam a liderança da comunicação e disseram, confirmamos que fizemos um acordo com o líder parlamentar do Chega, com o líder parlamentar do PS e com o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, nos termos do quais o acordo é muito simples. Nós vamos votar, é mais que um acordo, é uma proposta, vamos votar os vice-presidentes que eles indicarem e esperamos que... E no fundo até comprometiam todos os partidos. Esperamos que votem o candidato a presidente, Dr. Aguiar Branco. Ou não dizerem nada e ficarem calados, permitiram que se consolidasse o discurso de André Ventura, que tem todo o direito de o fazer, e depois perderam o controle da situação porque houve vários membros importantes do PSD que disseram aquilo para onde estavam virados. Vieram negar que a existência... Vieram dizer várias coisas, mas aparentemente a sensação é que ninguém falou com ninguém. Não há um guião para a comunicação. E um Parlamento como este vai exigir que não se cometam erros. Se alguém tivesse maioria absoluta, não tinha importância nenhuma. Mas assim, tem. E, portanto, foi um erro. Mas, doutor, acha que ficaram com receio porque vários partidos da oposição, nomeadamente a esquerda, começaram a dizer que aquilo significava o princípio do fim do não é não? Quando tem que haver acordos pontuais. Repare, o não é para o governo. Mas quem tem medo compra um cão. Não comete erros. Compra um cão. Mas pensa que foi isso? Mas pensa que eles confundiram? Repare, isto é muito difícil entender o que está na cabeça das pessoas. Sim. Visto de fora, que é como posso ver, o que eu acho é que houve um erro verdadeiramente forte de comunicação política. E acha que vai ser um bocadinho isto a que assistimos esta semana, que vai ser o mandato inteiro? Pois, o ponto é este. Porquê que isto pode ser importante? Porque o que isto exprime, aparentemente, é que o André Ventura, confrontado com uma encruzilhada, que era, como eu disse há dias no meu programa, atuar como um poder revolucionário ou atuar como um poder apenas disruptivo, isto é, quem quer mudar as regras do jogo, alterá-las, ganhar poder, ser mais importante, é disruptor.
tenta alterar as águas que estejam paradas. Quem quer destruir as regras do jogo é revolucionário. Ora bem, a sensação que dá é que se André Ventura tivesse optado pela via disruptiva, tinha feito uma declaração a dizer isto começa mal, não estão a negar uma coisa que fizemos, quando muito dizia isso depois de dar o sinal que era o choque de não ter sido eleito, e depois dizia, mas vamos em frente, vamos obviamente resolver este problema, porque o sistema político não pode estar pendente destas coisas, e pronto, e significava que ia pela via disruptiva. Ao transformar um pequeno incidente num grande assunto capaz de bloquear o funcionamento do sistema político ou parlamentar, que é disto que estamos a falar, porque enquanto não houver Presidente da Assembleia da República, não há funcionamento adequado do sistema, ele está a dizer que as regras do jogo não são para ser respeitadas. Isso é característica de um poder revolucionário. Repara, isto foi sobretudo estudado a nível internacional. Quando o Napoleão foi feito imperador, ele não aceitou as regras do jogo, o sistema monárquico da Europa, com todos os checks and balances, com todos os equilíbrios. Ele quis subvertê-lo. Ele não aceitava. Quando o Lenin implantou o sistema soviético na Rússia, ele não aceitou a ordem internacional. São poderes revolucionários. E há muitos na história. A nível interno isso também acontece. Perante um poder revolucionário, é preciso ter muito cuidado quando se negocia. Porquê? Porque quando um poder revolucionário negocia, como ele não aceita as regras do jogo, ele está apenas a tentar uma pequena vantagem e, quando lhe convier, dá cabo dessas mesmas regras do jogo. Vai arrebentar com... Veja o que fez o Hitler. O Hitler, a certa altura, houve um acordo, uma reunião em Munique, em 38 de setembro, outubro, e em que, de facto, as potências democráticas, para evitar a guerra, aceitaram uma exigência do Hitler, que era uma parte da Checoslováquia, onde estava sobretudo habitada por alemães, voltasse à Alemanha. E pensaram que a paz estava assegurada. O Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, quando chegou a Londres, foi recebido por multidões ululantes a dizer salvaste-nos, salvaste-nos, salvaste. O Churchill não disse isso. O Churchill disse outra coisa. Disse o seguinte: tinhas de optar entre a guerra ou a desonra. Optaste pela desonra, vais ter a guerra. E foi assim. Passados 6 meses, o Hitler, com um pretexto qualquer que já ninguém sabe, pelo menos não sei eu, ocupou o resto da Checoslováquia. E passados 6 meses, invadiu a Polónia. Portanto, isto é, quando um poder é revolucionário, qualquer negociação é sempre alguma coisa que para ele não é para levar a sério, a não ser enquanto lhe convenha. Portanto, negociar com esses poderes é muito perigoso, tem de ter muitas cautelas. Portanto, das suas palavras eu posso entender que isto pode não passar do mero incidente de topada de posição de força, mas a AD pode não ter que confiar no Chega. Não, para além disso, a confiança quebrou-se. Provavelmente quando há um poder revolucionário, ou que pode ser, é preciso haver sempre alguns canais de comunicação. Eu lembro que, por exemplo, com a China, era o embaixador dos Estados Unidos na Polónia que falava com o embaixador da China na Polónia, em situações, se havia alguma mensagem a dar direta, mas havia outros canais, por exemplo, a Roménia, o governo da Roménia fazia. Portanto, se quebrarem-se os canais de comunicação, quebrar-se a confiança, e, de facto, o PSD chegar à convicção que não é possível uma evolução de alguma forma com o Chega, vai levar muito provavelmente a eleições antecipadas daqui a 6 meses. Eu digo que isto não é inevitável. Porquê? Porque isto pode ser, e como você, aliás, admite, uma espécie de medição de forças. E, portanto, pode ser que o André Ventura, que é um grande especialista em flip-flop, eu acho que ele deveria ir para a Companhia Nacional de Balé, é muito bom nisso, e como também ele tem outra coisa que também é muito curiosa, é um homem muito inteligente. Portanto, as pessoas muito inteligentes têm enorme qualidade de poderem dizer tudo e o seu contrário e serem convincentes nas duas veias. Ele pode agora caminhar na função disruptiva, dele um sinal, cuidado comigo, vejam do que eu sou capaz, mas então entrar numa via, a tal via disruptiva. E isso vai fazer com que, durante 1 ano, 2 anos, o PSD e o CDS devem estar a observá-lo.
haverá pequenos acordos pontuais, podem coincidir em soluções, mas é preciso que haja um incentivo final. É preciso dar ao Chega a ideia de se tu mudares, as coisas mudam. E pode ainda haver incentivos negativos. Se tu não mudares, as coisas pioram. Um bocadinho uma relação pavloviana. Isto pode acontecer, não sabemos. Eu neste momento não faço ideia nenhuma, não falo com nenhum dos players. Agora, é uma situação completamente inédita na situação portuguesa, porque repare, quando o Partido Comunista desempenhava a função que o Chega desempenha em Portugal, o PS fazia alguns contactos com o Partido Comunista. Designadamente havia contactos a nível sindical. Lembro-me quando, isto não posso prová-lo, mas estou convencido, quando o PS fez um acordo com o CDS, que na altura foi considerado escandaloso, 4 anos após a Revolução, porque na altura o CDS era considerado Extrema-direita. extrema-direita. Bom, portanto, esse acordo, que era um governo do PS com independentes do CDS, era assim que se chamava, coincidiu com todos os domingos, à noite, que sempre é uma noite muito boa para as televisões, portanto, toda a gente está a ver televisão em casa, começou sistematicamente a haver um comício do Álvaro Cunhal que era transmitido. Quando o acordo entre o PS e o CDS acabou, os comícios do Álvaro Cunhal deixaram de ser transmitidos. O que eu penso que houve um acordo com o Cunhal a dizer, pronto, nós damos-te em troca esta publicidade. A política faz também destas coisas, mas nunca se fez muito mais do que isso. Porquê? Porque era infrequentável o Partido Comunista. Pelos partidos democráticos, incluindo o Partido Socialista. O Chega está nessa situação. Mas houve uma altura em que o Partido Comunista foi no caminho disruptivo, deixou de defender as soluções revolucionárias e, passados alguns anos, teve a primeira solução, que foi um acordo de governo para a Câmara de Lisboa, feito por Jorge Sampaio. Mas já antes disso, o João Soares, que nunca foi comunista, tinha defendido a necessidade de integrar o Partido Comunista no sistema. Portanto, o Chega pode-se vir a integrar no sistema, mas tem de evoluir, não nas suas ideologias. Se você ver o que é que o Partido Comunista pensa, é evidente que o Partido Comunista não abdica de ser um partido revolucionário, mas não exerce a sua ação política como sendo um partido revolucionário. É um partido meramente disruptivo. Integrou-se no sistema político. E é isso que o Chega ainda não fez. Mas não há aqui um desfoque, e aí, nessa medida, também um bocadinho de responsabilidade do PS, na medida em que é expectável que o Chega esteja a tentar afirmar-se e que siga esta via mais revolucionária. Mas o PS não devia ter tido um bocadinho mais de sentido de Estado e estar focado mais nas características do Presidente da Assembleia da República do que na afirmação da sua política? Podia. Mas é assim. Mas podia ou devia? Podia. Repare, o mundo é feito de dois tipos de pessoas. Aquelas que têm ilusões e, portanto, têm desilusões. E aquelas que não têm ilusões e, por isso, não têm desilusões. Eu acho que o jogo político é feito assim. Portanto, não me fico desiludido que o PS tenha atuado como atuou. Dou-lhe um exemplo. O Cavaco Silva fazia uma coisa que eu criticava, mas que era politicamente inteligente da parte dele. Falava muito pouco com o Partido Socialista. Falava muito pouco com o Partido Comunista, mas falava imenso com a CGTP. Isto é, era simultaneamente o sinal, eu falo para o vosso lado, sou capaz de falar para o vosso lado, mas eu não acho que vocês tenham a mais pequena ponta de importância. Isto provocava reações do Partido Comunista, provocava reações do Partido Socialista, mas o Cavaco Silva fazia porque era um ato de atuação política. Podia, para quem tivesse ilusões que o Cavaco ia tentar fortalecer o PS em relação ao PC, havia uma enorme desilusão, mas o Cavaco não estava interessado em fortalecer o PS em relação ao PC. Eu, que era um comentador, e era nessa altura do PSD, estava. E dizia a minha opinião, mas não era a opinião oficial do partido, meu. Vamos ter um novo governo amanhã. É claro que ainda não sabemos a sua composição. Amanhã, dia em que estamos a falar. Exato. Exatamente, dia em que estamos a falar, portanto, é preciso que ao o público dia... saiba, porque senão parece que eu sou tonto. Se eu não disser, se eu tiver... Estamos todos em... Se eu já, Ao dia se eu em já que esta- soubesse do governo e não falasse dele... Ao dia em que este discurso direto será divulgado, portanto, já teremos conhecimento de qual é a composição do governo, mas ao dia de hoje ainda não temos. Portanto, o que eu lhe pergunto é, na sua ótica, que tipo de governo é que Portugal precisa neste momento? Uma das coisas mais divertidas desta atividade que eu faço, não é a minha atividade principal, mas é uma atividade profissional, como outra qualquer de comentador, é dizer coisas que muitas vezes, quando as pessoas vão ler ou vão ouvir, ou vem passado uma semana,
já não aconteceu ou já aconteceu. Eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer. Eu apenas posso dizer o que eu acho que deveria ser o governo que o PSD fizesse. Em primeiro lugar, deve ser um governo com pessoas com grande experiência política. Eu sei que é difícil, porque o PSD está fora do governo há muitos anos, e porque os partidos têm uma característica péssima, é que cada vez que muda o líder, muda o pessoal político dirigente. Como os políticos não têm uma base eleitoral própria, como, por exemplo, a Inglaterra, são eleitos naquele sítio e são sempre eleitos, porque são conhecidos na sua terrinha, é fácil essa mudança. Portanto, a experiência política não será muito grande, mas é preciso experiência política. Segundo, é preciso uma enorme coesão. Eu disse há dias, e volto a dizer agora, que devia haver um diretor de comunicação. Curiosamente, o Chega tem isso. Um diretor de comunicação que dissesse a todos os políticos o que é que eles podem dizer, o que é que eles não podem dizer. E que eles não pudessem falar sem falar com o diretor de comunicação. Isto pode até ser um ministro, mas alguém que define o discurso, a expressão externa do discurso. Portanto, tem de haver uma grande coesão e uma grande organização. Um governo muito organizado. Tem de ser pessoas que tenham egos controláveis. Isto é, podem ter os seus egos, mas não podem fazer com que os seus egos sejam mais importantes que a disciplina republicana no governo que fazem parte. Terceiro, tem de ser um governo que tenha em cada um dos seus membros uma luva de pelica. Hoje em dia já ninguém sabe o que é uma luva de pelica, é uma luva que as senhoras usavam, que era muito macia. Mas dentro da luva de pelica deve estar uma mão de ferro. E não uma mão de pelica com uma luva de ferro. Porque são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode ter uma mão muito suave, aparentemente, mas por dentro é duro, é uma pessoa forte, determinada, ou então o contrário, aparente por fora é tudo como uma carapaça de uma tartaruga fortíssima, mas por dentro são tecidos moles. Ora bem, o governo devia ser luva de pelica e mão de ferro. Deve ser um governo que seja capaz de saber o que quer, mas estar permanentemente a negociar. Isto é muito difícil, não é a experiência da política portuguesa. A política portuguesa é negociar muito pouco e está permanentemente a fazer afirmações perentórias. Não? Aqui é ao contrário. Não é fazer afirmações perentórias, não ser provocador, estar permanentemente a colocar todos os partidos à direita e à esquerda perante o dilema: porquê é que eu não apoio esta medida? Em vez de dizerem, mas como é que eu poderia apoiar esta medida? Portanto, é uma estratégia de comunicação, mas é também uma estratégia política. Ora bem, o governo deve ser está feito sempre assim. a fazer a inversão do ónus. Exatamente. Para isso, é um governo, nos próximos 6 meses, tem de apostar em fazer propostas que não sejam muito disruptivas, que deem grandes pretextos para que as oposições se votem contra, mas que sejam propostas que à direita ou à esquerda, ou, em certos casos, à direita e à esquerda, seja difícil não apoiar. É claro que isto é uma estratégia boa se a estratégia for apostar numa continuidade governamental e adiar, seguramente para depois das eleições presidenciais, portanto para a primavera de 2026, a crise política hipotética de uma nova eleição. Se a crise política é para daqui a 6 meses, a situação pode não ser assim. Talvez seja melhor fazer propostas que sejam propostas que tenham a ver com aquilo que o PSD se apresentou para fazer, e propostas essas que sejam muito firmes e sejam derrotadas para se poder vitimizar. Claro que efeitos muito rápidos e... Agora, claro que, mas, no entanto, tem uma enorme dificuldade. O maior especialista em autovitimização já está neste mercado há 4 ou 5 anos e chama-se André Ventura. Portanto, o André Ventura tem habilidade para, mesmo que lhe deem 100% do que ele pediu, ele vai chorar para as televisões a dizer que estão a tratar mal. É um calimero nesse sentido. Ora bem, mas algumas das propostas que são duras, que são firmes, que são aquilo que a AD quer, muito curiosamente, podem ser também dificilmente recusáveis ou pelo Chega ou pelo Partido Socialista. Portanto, essa geometria variável é uma arte. A política não é uma ciência, ou por outro, é uma ciência que sobrevive apenas se for artística. Portanto, o governo tem de exercer com arte a sua função
e tem de ser científico na sua estratégia. Isto é, depende do Luís Montenegro e dos seus colaboradores, portanto não lhe posso ser mais do que isto. Acredita, com essas variáveis todas que acabou de dizer e todos esses riscos e perigos e ameaças, acredita que ainda é possível que o Orçamento de Estado para 2025 seja aprovado, talvez até porque a oposição não lhe convenha neste momento ir a eleições? Eu acredito em muito poucas coisas, acredito em Deus, e várias vezes Deus me desiludiu. Portanto, está a ver como se me vai pedir que eu acredite no Luís Montenegro ou em outro qualquer. Aqui é um bocado acreditar em André Ventura ou Pedro Nuno Santos. Não, eu acredito em tudo e não tenho ilusões sobre nada. Isto é, eu acho que Luís Montenegro vai falhar muitas vezes. Eu acho que Luís Montenegro esteve muito bem na campanha eleitoral. Acho que foi uma estratégia muito boa. E esteve muito bem na gestão do silêncio que fez depois. Geriu o silêncio com muita argúcia. E na altura em que nos estão a ler, provavelmente já quebrou o silêncio de alguma maneira ou de várias maneiras, não sabemos. Mas uma das coisas em que ele não geriu bem o silêncio, ele deveria ter intervindo mais depressa no dia da eleição e até, muito provavelmente, foi um erro. Foi um erro que podia ser evitado. Da eleição para a Assembleia. Da Assembleia. Que podia ser evitado. E atenção que eu tenho muito respeito e pela competência da pessoa de quem vou falar, ele não devia ter deixado o Joaquim Miranda Sarmento a negociar estas coisas. Por duas razões. Porque ele é um homem com pouca experiência política e ainda por cima a experiência política que teve foi uma experiência feita como líder parlamentar em que havia um governo com maioria absoluta. Portanto, ele aprendeu a combater, não aprendeu a fazer outras coisas. Em segundo lugar, ele não tem a mesma argúcia, o mesmo jogo de cintura do Hugo Soares. Portanto, eu teria posto o Hugo Soares a tratar desta intendência, a falar com os líderes do grupo parlamentar, dizendo ao Miranda Sarmento, ele vai ser amanhã, o melhor é que ele comece já. O não ter feito isso foi um erro. E o não ter corrigido isso foi outro erro. Portanto, houve um silêncio que correu mal. Sabe, um dos grandes problemas de falarmos muito é que a essa altura já não sabemos estar calados. Um dos grandes problemas de gerirmos silêncio é que a essa altura começamos a gostar imenso de gerir silêncios e temos uma enorme dificuldade de começar a falar. Acha que esta gestão de silêncios que Luís Montenegro fez e até mesmo ter levado Cavaco Silva ao Congresso e dizer ser a sua referência, que Montenegro poderá querer ser uma reedição de Cavaco Silva, tanto como Primeiro-Ministro como Governo em si? Sem dúvida, repare. Eu não conheço suficientemente bem o Luís Montenegro, falei com ele em toda a minha vida. Lembro que ele, quando se resolveu candidatar a primeira vez, salvo erro, convidou-me muito simpaticamente para almoçar, tivemos uma conversa, acho que eu depois retribuí-lhe um almoço nessa altura, ficámos com o telemóvel e se recebi 10 mensagens dele e se lhe respondi a 10 mensagens durante toda a minha vida, talvez seja demais. Eu não o conheço. Não o conheço suficientemente para perceber o que é que ele quer. O que eu sei é que ele definiu uma boa estratégia quando colocou Cavaco Silva no centro da sua referência política nesta altura. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Cavaco Silva estava disponível para isso. Segundo, porque Cavaco Silva é o maior caso de sucesso do PSD a nível de governo. Terceiro, porque Cavaco Silva é um homem que se foi capaz de partir de uma situação de minoria para alcançar uma situação de maioria. Quarto, porque Cavaco Silva fez um governo claramente situado ao centro. Claro que ele tinha um problema que este não tem, o Luís Montenegro, uma vantagem. O Cavaco Silva tinha uma maioria que chegava, diria assim, aos votantes mais à extrema-direita, que nem sequer votem no Chega. Não se esqueça que o Cavaco Silva, quando teve a primeira maioria absoluta, reduziu o CDS a 4%. Portanto, o Cavaco Silva ocupou todo o espaço político. E o Luís Montenegro ao centro não consegue chegar ao Chega, não é? Exatamente, ele não tem outra alternativa. O Luís Montenegro faz a política do Cavaco, mas tem uma ala direita na oposição que o Cavaco não tinha, porque o CDS estava a lamber as feridas e não tinha qualquer possibilidade de contrariar. Mas acho que foi uma boa estratégia. Isto não quer dizer que os outros líderes do PSD não sejam úteis para ele, mas Cavaco era aquele que interessava mais. Para os próximos tempos, e já falámos aqui um pouco de como isso pode determinar a longevidade do governo ou não, ou a curta vida deste novo governo, mas a estratégia de Montenegro deve passar, dentro dessas negociações, por tentar abrir um pouco os cordões à Bolsa e negociar já medidas com efeitos imediatos, como o subsídio para os polícias, alguma reposição para os professores,
algum aumento para as carreiras dos médicos e outras profissões da saúde, ou deve manter-se mais cauteloso, sendo que poderá empenhar alguma parte do futuro nisso, por ficar mais uma vez o PSD rotulado como quem vai além da Troika ou quem vai além da contenção, porque há muito esta percepção de que há dinheiro em caixa. Costuma-se dizer que as cadelas apressadas têm filhos cegos. Não sei se é verdade. Não é? E a senhora do PAN que me perdoe este comentário. Não, mas ninguém diz o contrário. Há preços que se paga quando não se tomam decisões adiando-as. E aqui há preços dos dois lados. Veja o que aconteceu com o António Costa. O António Costa e o Medina estavam firmemente convencidos que o governo ia durar até 2026. Portanto, eles fizeram aquilo que qualquer político faz. Austeridade, quando estamos longe das eleições, mãos largas quando nos aproximamos das eleições. Todos nós vivemos numa Câmara e todos nós sabemos que um ano antes das eleições autárquicas começam as obras, que devem ser inauguradas antes das eleições. Claro. Senão não começam. Fica para o mandato seguinte. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Neste momento, essa estratégia, ele não pode pensar, vou fazer as coisas daqui a 4 anos. Em segundo lugar, ele não deve pensar porque as pessoas estão ansiosas e porque ele prometeu. Portanto, ele deve fazer um juízo, e o Miranda Sarmento faz isso muito bem, um juízo onde estão os limites da capacidade financeira do Estado português e usá-la para cumprir as promessas que assegurou, não as adiando. E nisso vai ter apoio à direita e à esquerda. Além disso, ele deve fazer algumas propostas que têm a ver com o seu eleitorado, que também têm capacidade de ser asseguradas na medida em que o tenham. Estamos a falar da redução de impostos. Ele deve fazer uma reforma do Estado, pôr a funcionar a reforma do Estado. Aparentemente houve uma boa ajuda vinda do governo socialista anterior, porque ele anunciou e apresentou um estudo de reformulação, ainda não estudei, vou provavelmente falar nisso para a semana, em que reformulou a organização do Estado Central de uma maneira que pode poupar muito dinheiro. Como se fosse uma holding, coisa que eu ando a defender há 40 anos, mas pronto, mas ninguém ouve o que eu digo, como eu compreendo, eu próprio não me ouço muito. Bom, portanto, ora bem, essas soluções têm de ser postas em prática. Ele tem de mostrar ao mesmo tempo que está preocupado com os problemas dos portugueses. É preciso, por exemplo, esta história dos 60 dias de soluções de emergência para a saúde nos próximos 60 dias, que está preocupado, que é muito eficaz, que é muito competente, que se pode confiar nele. E, ao mesmo tempo, também, ele tem um problema, que é, ele tem de governar não sabendo se uma estratégia para haver uma crise apenas a 2 anos ou uma estratégia para uma crise apenas a 6 meses vai acontecer. Ele tem de ter as duas. Tem de ter as duas estratégias ao lume e vai usando um prato ou outro conforme seja possível. É muito difícil. É um bocado ele no final deste período, ele provavelmente poderá ir para um circo trabalhar como aqueles equilibristas que ou para uma casa de repouso, não é? Fazem o pino só sobre um dedo e ainda dão 3 voltas. Portanto, é o que ele tem de ser. Mas ele não corre, e não corremos o risco de... Porque muito disto é despesa que fica, é despesa permanente. Não corremos o risco de repente, cairmos outra vez numa... E não é por acaso que eu, desta semana, alertei, uma parte do meu programa era sobre o que vem aí. Na Europa, precisamente na Ucrânia, porque é um contexto internacional que não é... Eu até me enganei, tanto custa muito a dizer, e disse mal, mas depois emendei. Quando os ricos fazem poupanças, quem sofre são os pobres. E quando a Alemanha e a França vão entrar em situações que têm inevitavelmente ter cautelas com o seu déficit, já não falando da Itália também, isto vai ser muito complicado para países como Portugal. Portanto, isso é verdade. Mas o Joaquim Miranda Sarmento deve fazer essa análise. Agora, devem aprender com o António Costa. O António Costa corre riscos e não há nenhum político com sucesso que se não correr riscos. Eu dizia muito que qualquer político cauteloso vê o abismo, falávamos do déficit, falávamos do endividamento, vê o abismo a 20 metros. Então ele constrói os edifícios a 10 metros. Isto é, não vai até ao abismo, porque basta uma pequena tontura para cair. Mas o Costa não fez isso. O Costa construiu o edifício à beira do abismo. E eu disse isto vai correr bem. As coisas não vão piorar. Ora bem, o que é preciso aqui ver é um compromisso entre o Joaquim Miranda Sarmento, que vai sempre querer construir
o edifício a 10 metros do abismo, ou até a 20 metros do abismo, é o seu papel, se for o Ministro das Finanças, e provavelmente é, e alguém com peso político, o próprio Primeiro-Ministro, que diga, vamos arriscar um bocado. Porque a questão é esta, não arriscar é inevitavelmente perder. Porquê? Porque estas subtilezas, onde é que é 10 metros ou é 1 metro, os eleitores não percebem. E, portanto, e sendo um governo minoritário, é inevitável que seja um governo menos rigoroso em termos das contas públicas. Não há como não ser. Portanto, agora, há limites para tudo. E esses limites eu não sei quais são. Portugal está num bom estado nesta matéria. Quer dizer, Portugal, em termos de déficit público, está muito bem, em termos de endividamento está muito bem, em termos de previsão de receitas continua a estar muito bem, o turismo está bem, está a resultar bem, portanto, o PRR vai ter imensos resultados. Portanto, eu estou convencido que Portugal pode arriscar mais do que a França. Mas há um contexto internacional, não apenas económico, mas também de guerra, também de eleições na Europa que vão mudar radicalmente. Mas vamos imaginar que o António Costa fazia assim, pode haver uma pandemia, eu vou ter uma reserva dos milhares de milhões para a pandemia. Tinha sido um disparate. Porque quando foi a pandemia foi tão grave que toda a Europa foi apoiada. Quer os que se portaram bem, quer os que se portaram mal. Portanto, mas esse contexto europeu vai mudar-se, alterar-se radicalmente nos próximos tempos, não é? Não sabemos. Agora, o que eu digo é que, de facto, o Luís Montenegro tem de arriscar. Não pode ser. Eu lembro-me que o Fernando Nogueira, é uma indiscrição que eu vou contar, me contava quando foi candidato a primeiro-ministro, mandava para o Cavaco o programa e o Cavaco devolvia a dizer cuidado, porque senão não entramos na moeda única. Cuidado, senão não entramos nos critérios de Maastricht. Acho que eram os critérios de Maastricht. Ora bem, e eu só lhe disse, Fernando, mas tu é que és o líder, porquê é que mandas para o Cavaco o teu programa? Ora bem, o Cavaco estava na posição fácil, estava de fora a dizer não arrisque. Mas um líder, para ganhar, tem de arriscar. E às vezes espalha-se, é verdade, é a vida. Mas tem de chegar ao limite máximo do risco mínimo. Está a ver? E isso é uma arte política. Não há nenhum macroeconomista que lhe diga isso. Porque, como sabe, todos os macroeconomistas têm esta coisa maravilhosa. Prevêem tudo. E passado um ano nada foi assim. É como os comentadores políticos. Mas não é por isso que não há macroeconomistas e não é por isso que não há comentadores políticos. Se eu fizesse comentário político a dizer só o que eu tenho a certeza que vai acontecer, errava na mesma e era muito menos divertido. E não interessava nada. E era muito menos divertido. E se Montenegro, eventualmente, mesmo arriscando, não consiga ganhar, ainda acredita, porque já o disse em tempos, que Pedro Passos Coelho possa ser uma possibilidade no PSD? Pedro Passos Coelho é uma pessoa muito prestigiada em certos setores do PSD, é uma figura importante, teve resultados. Se as coisas pioram, as pessoas dão-lhe mais valor. Mas eu acho que se o Luís Montenegro falhar agora, a seguir vem o Partido Socialista. Okay. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Quer dizer, isto é, se houver eleições daqui a 6 meses, é muito difícil que o Chega se esbata. É muito difícil que o PSD possa subir muito. E é muito provável que o PS possa fazer as tais promessas irrealizadas que todos nós gostamos. Sabe que, quando isto começou, quem é que eram os chefes do mundo? Eram os feiticeiros. Os reis eram feiticeiros. Porquê? Porque faziam chover. Quer dizer, o feiticeiro fazia chover, isso é que era importante. Portanto, elegia-se como chefe o feiticeiro mais competente a fazer chover. Mas você dir-me-á, mas às vezes ele não fazia chover, não. Cortavam-lhe a cabeça e iam buscar outro. Agora, não há ninguém que vote num político e lhe diga eu não te vou nada, só te vou dar miséria. E outro que diz, não, isto vai correr muito bem, eu vou-te dar coisas maravilhosas. A gente pode achar que o que nos vai dar miséria tem razão, mas votamos no outro. Porque achamos que, se calhar, ele é capaz de ter mais sorte. Basicamente, a política é isto. Portanto, o PS vai prometer mundos e fundos. E então o homem como Pedro Nuno Santos não tem a mais pequena dificuldade em fazê-lo. E, portanto, se o PSD cair agora daqui a 6 meses, a minha previsão é que é improvável que volte a ganhar. Pode ganhar, mas é pouco tempo para criar uma nova narrativa. Vamos ver. Vamos falar um pouco de justiça. Nós tivemos este governo de maioria absoluta que caiu por um caso de justiça, tivemos um governo regional da Madeira que caiu por um caso de justiça, tivemos uma série de casos e casinhos, temos mais de metade das câmaras municipais do país sob investigação. Isto é a justiça a funcionar ou vê aqui algum indício de alguma interferência entre os poderes político e judicial? Bem, você já lhe aconteceu seguramente que tem um aparelho a funcionar e depois perde o controle do aparelho e você quer que o aparelho pare ou quer que ele mude um bocadinho, não consegue. Bem, funcionar
em si mesmo não tem utilidade nenhuma. Pode ser funcionar bem, pode ser funcionar mal. A justiça está a funcionar, mas está a funcionar mal. Mas não está a funcionar mal há 2 anos. Lembre-se, talvez, que vocês lembram-se que eu em 2000 quando me candidatei a bastonário, o tema principal da nossa candidatura era realizar um Congresso da Justiça. Mais importante de tudo o resto. E fizemos esse Congresso da Justiça, devíamos isso ao Jorge Sampaio, mas seja como for, fizemos, apesar de haver muita gente que não queria, algumas profissões, etc. Ora bem, porque era preciso dar uma volta completa à organização do sistema judicial. Algumas reformas foram feitas, algumas inspiradas no acordo, porque as pessoas esquecem-se, no Congresso da Justiça foi feito um caderno de encargos assinado por unanimidade por todas as profissões jurídicas. E, portanto, muitas dessas reformas nasceram daí, outras nasceram, evidentemente, das boas vontades dos governos e das oposições. O sistema está a funcionar pessimamente, está a funcionar de uma maneira que não tira partido das suas potencialidades e, portanto, faz coisas certas, faz coisas erradas, eu diria mesmo que quase sem nenhuma coerência. Pode calhar que corra bem, pode calhar que corra mal. Portanto, eu acho que a justiça é uma prioridade, nenhum partido político se deve meter isso. Por uma razão simples. Então não deve haver um pacto entre os partidos para a justiça? Acho que sim, mas o problema é este, é que se você olhar para as 50 prioridades dos portugueses, exceto aqueles que tiveram problemas com a justiça, a justiça é a 50ª. E se você olhar para o que é importante para os advogados, para os juízes, para os procuradores, acima de tudo é a justiça. Ora, só um partido louco é que se mete a mexer num vespeiro em que não tem nada a ganhar, porque os 10 milhões de portugueses não ligam nada àquilo, e tem tudo a perder, porque todos os profissionais da justiça não querem que se mexa em nada. Portanto, não mexem, deixam andar. Portanto, isso é que é a tendência natural. É mau que assim seja, é. Era preciso fazer grandes reformas na justiça, era. Então é um beco sem saída? Não é beco sem saída, é preciso que haja vontade política, que para fazer essas reformas são os partidos. E pode acontecer que isso... Mas está a dizer que só um partido louco é que se meteria nisso? Mas há loucos felizes. Há loucos felizes, isto é, você se olhasse para o que fez o Churchill, quando o convidaram para primeiro-ministro, por pressão da oposição, aliás, que só fazia um governo nacional se fosse o Churchill. A maior parte das pessoas achavam que ele era louco antes. Repare, quando o Chamberlain voltou, o país todo, 90%, estava com o Chamberlain e o Churchill disse, o que eu já disse há bocadinho, que tinhas de optar entre a desonra e a guerra. Optaste pela desonra e vais ter a guerra. Ora bem, isto era o Churchill, era um louco. Mas a seguir ganhou a guerra. Portanto, as pessoas às vezes conseguem... Toda a gente dizia que o Sá Carneiro era um louco. Mas o Sá Carneiro depois ganhou as eleições e mostrou que era um grande primeiro-ministro. Portanto, mas pode André Ventura fazer esse papel, por exemplo, forçando essa reforma, se calhar não pelas não, porque a justiça é o fundo de comércio, é um dos fundos de comércio, portanto, é uma base do seu negócio. Uma justiça a funcionar mal. Pro Ventura, tudo é corrupção. Porque se não for tudo corrupção, ele corre o risco de não ter tanto negócio para vender como tem. Portanto, ele nunca estará contente com qualquer reforma. O André Ventura não está preparado para fazer parte do setor reformista. Teria sempre que ser o Bloco Central, o PS e o PSD. Não lhe chamo Bloco Central, tem de ser os partidos moderados. Tem de ser os partidos moderados. A luta política deve existir entre partidos moderados, é a minha opinião, que divergem em muita coisa, mas em questões essenciais estão de acordo. E não é só a política externa da União Europeia, são coisas... É possível estar de acordo com... Eu fiz... O meu programa na Ordem dos Advogados foi apoiado por uma direção onde havia pessoas que estavam próximos do Bloco de Esquerda e pessoas que estavam próximas do Partido Independentista dos Açores. E estávamos de acordo naquilo que íamos propor. Agora, isto dá trabalho. Era preciso que houvesse no governo do Luís Montenegro, era preciso que houvesse uma pessoa que só pensasse nisso. O reformista mor. Uma pessoa que não se tivesse de preocupar com a gestão governamental, que ocupa todo o tempo com minutências, e que tivesse a pensar as reformas. Era preciso alguém que fosse um grande negociador. Que também pode ser o mesmo, que esteja permanentemente a estabelecer pontos com os partidos da oposição, a negociar com eles, a falar com eles, a almoçar com eles, a jantar com eles. Esse tipo de políticos fazem falta em Portugal, porque nós estamos muito habituados a uma política confrontacional, que é preciso.
e é o que nós queremos, as televisões não querem outra coisa, porque é isso que dá audiência, os portugueses que não querem outra coisa, porque senão não viam aquilo, e, portanto, isso tem de acontecer, mas também é preciso que, além da confrontação, já hajam outros que estejam a pensar no que se faz a seguir. E era importante que houvesse alguém na equipa de Luís Montenegro, se calhar, eu não faço ideia nenhuma, que fosse essa pessoa, que estivesse a pensar a mais médio prazo, que estivesse a pensar nos consensos que é preciso fazer à direita e à esquerda. E é possível fazê-los. É necessário trabalhá-los. Doutor, mas concorda com a queixa que foi feita pela Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, de que houve tentativas de interferência política? Ouça, Ou seja, nós corremos este risco na Justiça atualmente? Eu acho que começo por dizer que é praticamente impossível a mim concordar com qualquer coisa que a Procuradora-Geral da República diga. Pode, por acaso, ela pode dizer, está a chover. E eu olho, está a chover e concordo. Mas fora desses casos, não me parece contra nenhum. Portanto, o que ela diz não faz sentido nenhum, não se escreve, não tem importância nenhuma. É uma pessoa que raia a brutalidade da incompetência para a função para que foi nomeada. A culpa não é dela, a culpa é de quem a nomeou. Foi um consenso entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. As coisas são o que são. Portanto, agora a pergunta que você me faz, há interferências na política? Se corremos esse risco de estar a existir? Interferências na política sempre houve e tem de haver. Da política na justiça. E tem de Da haver. justiça na política, neste caso. Sempre houve e tem de haver. Porquê? Porque quem define, por exemplo, quem é que define as prioridades da política criminal? É a Assembleia da República. É a política, sim, a Assembleia da República. Quem é que define as leis que vão regular o funcionamento das instituições da justiça, que vão regular os procedimentos judiciais, que vão definir os crimes e a sua medida, que vão encontrar as soluções para as empresas poderem relacionar-se por contratos? É a política. Portanto, a política, o que eu me queixo não é que a política não intervenha na justiça, que a política intervenha. Eu queixo-me é que a política não intervém na justiça. Não se preocupa, não tem coragem, não tem vontade de intervir na justiça como tem de intervir. Agora, outra coisa é, mas a política pode intervir na justiça no sentido de condicionar... Exatamente. Ouça, deem provas. Exatamente. Deem provas. Não estou a dizer que não aconteçam, mas deem provas. E, de facto, isso não pode acontecer. Mas não pode acontecer a política, nem pode acontecer os sindicatos de jornalistas, nem pode acontecer os padres, nem pode haver as empresas, nem pode haver os sindicatos dos operários. Isto é, percebe que na justiça não se pode intervir. Ninguém. E digo-lhe com toda a franqueza, eu acho que há muito mais interferência dos mídias na justiça do que dos partidos políticos na justiça. E eu acho que é censurável a intervenção dos mídias na justiça. Portanto, Condiciona mais a atuação da justiça? claro, é evidente que sim. Portanto, se um juiz estiver preocupado com o que aparece nos jornais sobre ele em função da sua decisão, e há heróicos que não se preocupam. Há até alguns que até gostam de que digam mal deles. Mas a maior parte, provavelmente, são pessoas sensatas e normais, têm filhos, têm pais, têm mães, têm irmãos, têm netos, e são pessoas que não gostam de ser arrastados pela lama porque têm tomado uma decisão que a mídia dominante acha que não devia ter sido tomada. Isto é uma pressão sobre a justiça. Portanto, não devia haver, mas temos os juízes também, e os juízes têm essa capacidade, a maior parte deles. Conheço muitos, trabalhei com muitos, são pessoas que têm a capacidade de criar uma carapaça que os protege da influência externa. São independentes, de modo geral, são honestos, de modo geral, são respeitáveis, de modo geral, e, portanto, sobrevivem a isso. Mas não é agradável. Portanto, não estou a dizer que eles caem sobre as... Repare, não é impossível. Peço desculpa, não é possível garantir que nenhum juiz seja abordado com alguém a dizer dou-te 1 milhão de euros se diz o meu favor. O que é preciso é que o juiz não os ceda. aceite. Eu costumo dizer que a melhor forma de acabar com a corrupção é... Pagar bem às pessoas. Não, é evitar que as pessoas se deixem corromper. Porque toda a lógica da luta contra a corrupção ataca os que vão corromper os corrompidos. Mas a minha pergunta é sempre a mesma. Se você tiver um homem desonesto e um homem sério e forem dar 1 milhão de euros a um e 1 milhão de euros ao outro, o sério não fraqueja e o desonesto fraqueja. Portanto, e é o mesmo corruptor a fazer isso. Portanto, a única solução de acabar com a corrupção é criar uma administração pública. E não só pública, porque também há corrupção nas empresas privadas, mas simplifiquemos, que seja completamente imune à corrupção. Isto tem a ver com pagar melhor, com certeza.
Mas ouça, ninguém vai ganhar 1 milhão de euros por mês. Portanto, segundo, tem a ver com uma ética, com uma cultura de responsabilidade e de ética, tem a ver com a valorização dos que são sérios. Portanto, tudo isso pode ser feito. E tudo isso deve ser feito. A luta contra a corrupção não se faz nos tribunais. A luta contra a corrupção faz-se na administração pública todos os muito dias. antes. Muito antes. Ora bem, e essa luta deve ser feita. Portanto, eu acho que se todas as pessoas fossem tão incorruptíveis como os juízes, não havia corrupção praticamente em Portugal. Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta, depois passo aqui à minha diretora. Tendo em conta aquilo que falou da questão da atual PGR, qual é o perfil que deve ter o próximo ou a próxima PGR? Ouça, posso lhe dar algumas ideias. Por exemplo, acho que deve ser uma pessoa que conheça bem o funcionamento do sistema judicial, nos seus defeitos e nas suas qualidades. Deve ser alguém que tenha experiência de vida. Deve de ser pessoa que tenha coragem para tomar decisões que não sejam populares. E deve comunicar ou deve optar como esta, não comunicar? Não, eu acho que não sei se esta opta por alguma coisa, não faço ideia nenhuma. Que é evidente que a comunicação faz parte do nosso tempo. Ainda há bocado estava a falar que o Luís Montenegro falhou por comunicação política. É evidente que é preciso comunicar bem e, sobretudo, é preciso comunicar com transparência e não comunicar sem transparência. O Ministério Público farta-se de comunicar. Só que comunica muitas vezes sem transparência, como todos nós sabemos. Portanto, o que eu quero dizer aqui é, tem de ser alguém que seja independente do Ministério Público, mas que não seja contra o Ministério Público. É muito engraçado, que isto foi uma história que eu contei há muitos anos, e é verdade, uma vez fui procurado por uma grande figura do Ministério Público, que já não me lembro quando é que foi, já não era bastonário há muito tempo, e constava que ia ser nomeado Procurador-Geral da República um advogado de que eles não queriam, não gostavam. Provavelmente pelas piores razões, mas não gostavam. E então esse senhor veio ter comigo, fiquei estupefacto, foi à minha casa e disse-me: olha, Dr. Júdice, passa-se isto, eu queria dizer que os procuradores aceitariam, se o governo quiser nomear alguém de fora da Procuradoria e de fora do sistema judicial, aceitariam bem que o doutor fosse Procurador-Geral da República. Eu disse: olha, eu não digo isso a ninguém, porque felizmente ninguém se vai lembrar dessa loucura, e eu evidentemente não aceitaria, porque não é o meu projeto de vida. Mas para dizer o quê? Portanto, eu podia ser, nessa altura, não estou a dizer que agora seja, naquela altura podiam achar que eu podia ser Procurador-Geral da República, apesar de eu fazer críticas aos procuradores, apesar de eu fazer críticas a certas soluções, leiam o que eu escrevi nessa altura, mas eles olhavam para mim como alguém que era capaz de assumir a função, a missão. Eu nunca me esqueço também, falando de mim, desculpem, mas ajuda a perceber o que eu quero dizer, muitas pessoas que me disseram que me apoiaram quando eu me candidatei a bastonário, eram pessoas que no meu tempo que diziam: pá, eu estive contra ti no tempo das crises académicas, porque tu eras contra a greve de exames e eu era a favor. Mas eu vou votar em ti por causa da coragem que tiveste em ir dizer que eras contra a greve de exames. Isto é porque és capaz de lutar por nós com coragem. Percebe? A escolha de um dirigente tem às vezes a ver com coisas tão absurdas, aparentemente. Isto é, o Procurador-Geral da República deve ser alguém capaz de dizer não ao Estado, capaz de dizer não ao Sindicato do Ministério Público, capaz de dizer não aos mídias, capaz de definir prioridades, capaz de organizar, tem de ser alguém com muita capacidade de gestão e capaz de pensar fora da caixa. Não tem que ser necessariamente um procurador. Não tem. Pode ser e pode não ser, é completamente indiferente. Agora, o que eu quero dizer é que, o que eu lhe estou a dizer é que, se me perguntasse, diga-me uma pessoa e não existe, essa pessoa não existe. Não existe, é impossível, porque quando me pede o procurador paradigmático, eu depois diria: esta pessoa perfeita tinha o maior dos erros, que seria achar que era perfeito. Ia falhar completamente. Portanto, estou a dizer características que, em maior e em menor medida, devem estar presentes quando isto for escolhido, seguramente, entre Luís Montenegro e o Marcelo Rebelo de Sousa. E muito rapidamente, só mesmo para terminar, falámos da possibilidade ou não de a política interferir na justiça. Tem visto a justiça interferir na política ou não interpreta nada disto? É inevitável que interfira também. E eu diria, tem de interferir. Seria mal que não interfiesse, porque não se pode dizer que o facto de uma atividade que tem indícios de criminalidade ter ocorrido por pessoas que se empenham funções públicas, ela não pode ser investigada. Seria a negação de tudo em que eu acredito. Mas não tem ultrapassado as suas... Agora o problema da justiça é outro.
é que, como não há hierarquia a funcionar no Ministério Público, qualquer procurador atua como se fosse um advogado. Eu sou advogado. Alguém me contratava, agora não sou, mas quando era, para defender o interesse de uma pessoa. Eu defendia e queria lá saber de todos os outros interesses. Eu fazia aquilo que tinha de fazer para proteger aquela pessoa. Eu até podia discordar de algumas coisas nele, mas naquilo que ele me estava a pedir para o apoiar, eu estava a lutar só por ele. Ora bem, porquê? Porque o advogado é livre. O juiz tem de decidir com total independência. O juiz é independente. O procurador não tem, quem tem autonomia é o Ministério Público é autónomo. O Ministério Público, cada procurador não é autónomo. É isso que é o modelo constitucional. Recebe diretivas. Ora bem, grande parte destas coisas que correm mal é porque um procurador acordou para ali virado e como há medo que se não se manda buscar o senhor naquele dia, amanhã ele não é apanhado e os jornais vão dizer que ele não aceitou fazer aquilo, ele faz. E o chefe dele, com medo de ser criticado, aceita que ele faça. Fazer. E, portanto, não há controle, não há coordenação, não há hierarquia. E é isto que eu acho que é o problema. Portanto, se você me dizer aquela frase da Procuradora-Geral da República foi um disparate, foi um erro. Como o Montenegro teve hoje um erro, todos, o Costa teve imensos erros também, foi um erro. Não o devia ter feito. Não era o papel daquela comunicação. Pronto, foi um erro. Era necessário ir fazer em plena campanha eleitoral, desembarcarem como se fosse a tomada da Normandia, o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial na Madeira. Não, porque senão, porque é que não fizeram há 2 anos? Tudo o que eles foram fazer há 2 ou 3 anos que se falava. Porquê é que não esperaram 15 dias? Porquê é que não esperaram um mês? Portanto, é isso que eu acho que às vezes a Justiça não pensa bem. Porquê? Porque o Procurador tem aquilo, quer lá saber do resto. Faz como se fosse um advogado o que ele acha que tem de ser feito. Muito obrigada, José Miguel Judas, por ter estado Gosto connosco também. em Discurso Direto. Nós voltamos na próxima semana.